Está no ar, resumindo o mundo. O que um resort de luxo, jogos de azar e um dos cargos mais altos do judiciário brasileiro podem ter em comum? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa investigação que aponta para uma teia bem complexa de poder e negócios. Olha, essa história toda é baseada numa apuração do portal Metrópolis. E ela começa bem longe dos tribunais, viu? O cenário aqui são as luzes de neon, as fichas, as apostas em dinheiro vivo, tudo dentro de um cassino que, segundo a reportagem, funcionava escondido num resort de luxo. E o mais impressionante, no centro disso tudo, amarrando todas essas pontas, estaria uma das figuras mais poderosas do Brasil. Sim, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, para a gente entender essa história direito, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, o cassino dentro do resort. Depois, a tal conexão com o ministro Dias Toffoli. Aí a gente entra na teia de negócios por trás de tudo, discute o que era legal e o que não era, e claro, os possíveis conflitos de interesse que tudo isso levanta. Bom, vamos começar pelo começo, né? O lugar, Taiaiá Resort, lá em Ribeirão Claro, no Paraná. Vamos dar uma olhada no que os jornalistas da reportagem encontraram por lá. E olha só o que foi encontrado lá dentro. Uma estrutura de jogos que parecia profissional. Tinha de tudo. 14 máquinas de videoloteria, mesas de pôquer e, pasmem, jogos de blackjack valendo dinheiro. Dinheiro vivo. E isso, como a gente sabe, é uma prática ilegal no Brasil. O clima, segundo quem esteve lá, era de uma verdadeira casa de apostas internacional. Tá, mas aí vem a pergunta, né? O que o ministro do STF tem a ver com esse cenário todo de jogos e apostas? Então, segundo a investigação, a conexão seria bem direta. O resort foi construído pela família do ministro e, na região, todo mundo conhece como o Resort do Toffoli. Diz a matéria que tanto os funcionários quanto os moradores tratam ele como se fosse o dono de fato, sabe? Mesmo que o nome dele não esteja lá nos papéis. E não para por aí. A presença do ministro no resort seria constante. A reportagem apurou que ele tem uma casa particular na parte mais chique do condomínio, um barco pessoal atracado no pier e que chegou até a dar uma festa por lá para a família e amigos. Festa que, aliás, contou com a presença de gente famosa, como Ronaldo Fenômeno. Ok, mas se o nome do ministro não está na papelada oficial, então de quem é o resort? É exatamente nesse ponto que a história começa a ficar bem mais complexa. Vamos seguir o rastro do dinheiro aqui. A propriedade, que era da família Toffoli, passou por uma troca de mãos bem interessante. Primeiro, foi vendida por um fundo de investimento, um fundo ligado ao Banco Master, e depois foi vendida de novo, dessa vez por um advogado que representa a JF. E aqui está o ponto-chave da reportagem. Tanto o Banco Master quanto a JF tinham processos importantíssimos correndo no STF. Certo! Isso tudo nos leva a uma outra pergunta muito importante. O que acontecia ali no resort era de fato ilegal? E aqui a gente precisa ter atenção porque a distinção é crucial. De um lado você tem as máquinas eletrônicas, as videoloterias. Elas operam numa área meio cinzenta da lei, sabe? São permitidas por uma lei do estado do Paraná e essa lei foi validada numa decisão do STF em que o ministro Toffoli, inclusive, votou a favor. Só que, do outro lado, a reportagem afirma que rolavam jogos de cartas com dinheiro de verdade, como o blackjack. E esses sim são considerados jogos de azar e continuam sendo ilegais no Brasil inteiro. Claro que o resort se pronunciou sobre isso. Em resposta à apuração, o advogado deles negou qualquer prática ilegal. A versão oficial é que as mesas de cartas que existem lá são só para os hóspedes se divertirem, por conta própria, sem qualquer tipo de incentivo ou organização de jogatina. E é juntando todas essas peças que a gente chega no ponto mais delicado de toda essa apuração: o potencial conflito de interesses. É aqui que os negócios do resort parecem se cruzar com as decisões do tribunal. Vamos resumir o que a reportagem aponta então. De um lado, temos duas empresas gigantes, a JF e o Banco Master. As duas, de alguma forma, aparecem com ligações financeiras com o resort. Do outro lado, temos o ministro, que é intimamente associado a esse mesmo resort. E para fechar o círculo, esse mesmo ministro atuou ou atua em processos que são de interesse direto dessas duas empresas. É uma coincidência de fatores bem complexa. A investigação do Metrópolis, claro, não dá uma resposta final, não é esse o papel dela. Mas ela deixa no ar uma pergunta que é fundamental quando a gente fala de poder e transparência, né? Para uma figura pública nesse nível, o ministro do Supremo, onde é que a gente traça a linha? Onde termina a vida privada e onde começa a responsabilidade do cargo público?